nós lemos em Salmos 48, nós vamos declarar que o Senhor é grande. É o Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de glória
Glória a Deus. Eu te ajudando. Prova que eu quero trabalhar, assim, no meu lugar. Glória a Deus. Meu Deus. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. Minha alma tem sede de ti. Ó Espírito
meditarei dia e noite, e comprar tudo que nele está escrito. Deus vai prosperar o seu caminho. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Pois quando estás neste lugar, tua
Boa noite, irmãos. Paz de Jesus. Vamos colocar em pé. Quem tiver seu objeto para ser depositado no alto da fé, pode trazer aqui à frente. Neste momento, nós vamos estar orando, apresentando ao Senhor as causas. Estenda suas mãos para cá, conforme essa oração. Senhor meu Deus, eterno Pai, estamos diante da sua santa presença. Eu quero te apresentar a vida do teu povo que tem depositado a sua confiança no Senhor. Neste balcão se encontram chaves de casa, chaves de móveis. Queremos pedir que o Senhor venha colocar os seus anjos acampados ao redor dos nossos lares, nos livrando de todo mal, de todo perigo, contra todo homem maligno, contra todo homem sanguinário, contra todos aqueles que nos intentam fazer mal. Ó meu Deus e meu Pai, também colocamos nossos automóveis diante do Senhor, para que o Senhor venha nos livrar, nos guardar, nos proteger de todo perigo, de todo e qualquer acidente. Ó meu Deus, nessa tarde se encontra um pedido de oração, que o Senhor venha fazer o melhor na vida do teu povo. Toca no alto da cabeça, a planta dos pés, tira toda dor, toda inflamação, toda infecção, toda enfermidade, tudo aquilo que não provém do Senhor. Colocamos diante do Senhor as famílias da nossa igreja, para que o Senhor venha abençoar a cada um, conforme o desejo do seu coração. Venha ressuscitar sonhos nos nossos corações, venha fazer o melhor na vida do teu povo. Os projetos de vida que nós fizemos este ano, nós colocamos diante do Senhor, cada item, cada causa, cada pedido, cada sonho, cada necessidade, colocamos diante do Senhor, que o Senhor possa vir fazer o melhor nas nossas vidas. Ó meu Deus, resgata aqueles que estão por aí perdidos no mundo dos vícios, das drogas. Ó meu Deus, meu Pai, vai de encontro aos enfermos nos hospitais, nos leitos de UTI, renova, traz a cura, o renovo, a restauração, a libertação, a salvação para cada um deles. Vai de encontro às crianças dos orfanatos, os idosos dos asilos. Vai de encontro aos que estão aprisionados, encarcerados. Ó meu Deus e meu Pai, para que eles venham conhecer a Tua Palavra, para que eles possam ser libertos pela Tua Palavra, meu Deus, porque a Tua Palavra cura, a Tua Palavra salva, a Tua Palavra liberta, a Tua Palavra transforma. Ó meu Deus e meu Pai, venha aumentar a fé nos nossos corações, venha nos dar paciência para saber esperar qual é o tempo do Senhor para as nossas vidas. Venha abençoar os missionários que estão por aí nos quatro cantos do mundo, pregando a boa palavra, semeando a palavra do Evangelho. Ó meu Deus, aqueles que estão desviados, aqueles que estão afastados dos teus caminhos, que o Senhor possa trazer de volta. Traga, meu Deus, meu Pai, de volta ao primeiro amor. Ó meu Deus e meu Pai, colocamos a nossa cidade, o nosso país diante do Senhor, os nossos governantes, para que o Senhor venha fazer o melhor nas nossas vidas. Aqueles que têm causas na justiça, pedidos de aposentadoria, que o Senhor venha fazer o melhor na vida de cada um deles, dê a última palavra. Aqueles que necessitam de emprego, abre porta de emprego. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos? Aplausos ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar então pelos dízimos e pelas ofertas. Se os irmãos vieram preparados, segure na sua mão. Vamos consagrar ao Senhor. Amém. Deus Santo e poderoso Deus, queremos colocar diante do Senhor, ó Pai, nossos dízimos e nossas ofertas. Ó Deus, em obediência à Tua palavra que diz que devemos trazer a casa do tesouro, Senhor. Ó Deus, os dízimos e as ofertas para que haja mantimento na Tua casa. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, o trabalho de cada um, meu Pai, o emprego de cada um. Em nome de Jesus, eu consagro ao Senhor essas ofertas, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha prosperar, que o Senhor, ó Pai, venha abrir as portas, Senhor, em nome de Jesus, que nada falte, Senhor, que a prosperidade do Senhor chegue nessas casas. Em nome de Jesus, nos dá sabedoria para sabermos administrar tudo aquilo que chega às nossas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, guarda, Senhor, a nossa vida financeira, Senhor, e receba os nossos dízimos e as nossas ofertas, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode depositar na paz do Senhor. Deus abençoe. Glória a Deus. Quero chamar então a nossa pregadora de hoje, a
As crianças já podem servir na escolinha. A irmã Valéria vai estar ministrando a palavra do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estou falando aqui com a pastora. Os irmãos têm o costume de fazer a leitura, fazer uma oração para a oração agora. A pastora impõe as mãos, para que Deus venha lançar fora o medo, em nome de Jesus. Amém. Senta sua mão para cá então, vamos orar. Deus Santo e Poderoso Deus, primeiramente eu quero te agradecer, ó Deus, pela tua filha que ouviu a tua voz, ó Deus, e recebeu, que aceitou esse convite, Senhor, de estar diante do teu altar ministrando a tua palavra. Meu Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito nessa vida, nesse vaso. E em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem colocado nesse vaso, Senhor, que o Senhor venha transbordar para nós hoje. E que o teu nome venha a ser exaltado, o Senhor venha usá-la, Senhor, de uma maneira poderosa, lançando, Senhor, todo medo, em nome de Jesus Cristo, que possamos entender que é o Senhor que faz a obra, nós somos instrumentos. E o Senhor venha, ó Deus, usar esse instrumento agora nas tuas mãos, Senhor, com poder, com graça, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos ler Hebreus 3. Versículo 7 e a parte A do 8. Diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Amém? Os irmãos podem se sentar. Eu confesso que é muito difícil estar aqui no público, ainda mais para falar. É uma responsabilidade muito grande, E ontem eu me deitei para dormir e comecei assim, eu ouvi uma pregação, uma pastora falando que ela costuma ter um bloquinho para anotar o que Deus falasse com ela, assim ela não se esqueceria. E eu tomei isso para mim, eu vou fazer isso, Aí, de madrugada, o celular fica lá na cabeceira. E aí veio assim na minha mente, não endureça o coração. E começou a discorrer em referência bíblica. Aí, falei, vou anotar, Mas eu não vou falar a palavra. A pastora não vai me chamar, E glória a Deus por isso. Aí eu falei, bom, se for para eu falar, a pastora vai me falar para falar. De manhã não dá, pastora? Eu dando mensagem. Falei, Senhor, me ajuda. E eu creio que Deus vai abençoar em nome de Jesus. Nós sabemos que nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Nós sabemos que Deus fala conosco através da palavra. Deus fala conosco através da vida dos irmãos. Às vezes usa o cônjuge, o filho, uma situação, um louvor, usa o profeta, usa os pastores, usa os ministros, que é algo assim precioso que a gente aprende na igreja, através da palavra, porque ela tem o poder de transformar a nossa vida. Só que infelizmente às vezes a gente não dá crédito porque é dito, porque o Espírito Santo diz. Muitas vezes nós fechamos os ouvidos e nós endurecemos o nosso coração. Nós não recebemos, nós não aceitamos a palavra de Deus. Porque geralmente ela confronta, geralmente ela vem contra a nossa própria vontade.
agradam a Deus, né? Isso não agrada ao Senhor. Nós, como donas de casa, comigo, pelo menos é assim, eu já ouvi muitas mulheres falando. E muitas vezes, numa situação do dia a dia, Deus fala, por exemplo, para o que você está fazendo, vai orar, precisa ler a palavra, precisa buscar. E muitas vezes a gente faz assim, eu só vou terminar isso aqui que eu estou fazendo, só vou acabar de lavar a louça e já vou orar. Glória a Deus. A gente acaba a louça e vai fazer outra coisa. Eu faço muito isso, deixo de mandar mensagem para pessoas importantes, para demonstrar a importância dessas pessoas, porque eu esqueço. Eu penso, não, daqui a pouco eu vou fazer e eu esqueço. E eu quero até contar aqui, vou citar minha irmã. E ela teve uma experiência que Deus falou para ela: para o que você está fazendo, vai orar. Foi específico para ele, Vanessa? Vai orar pelo marido, né? E ela largou o que ela estava fazendo e foi orar, obedeceu, né? Deu ouvidos, não endureceu o coração. E quando ele chegou, ele veio contar a ela que Deus livrou de um acidente no trabalho. E nós sabemos que o trabalho dele, né, tem muito perigo, né, por ser mexer com a eletricidade, a alta tensão. Então, e se ela não tivesse dado ouvidos à voz do Espírito Santo, né? Infelizmente, muitas vezes nós fazemos isso. Nós não damos ouvidos. Só que tudo na nossa vida tem uma consequência, né? Então eu quero citar aqui algumas perdas, algumas consequências negativas se nós endurecermos nosso coração diante da palavra de Deus. Primeira perda que eu quero citar aqui: nós deixamos de ser transformados. Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos instrui a ter o nosso entendimento transformado, renovado pelo poder da palavra. Porque a partir disso, nós vamos experimentar e vamos comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas como que nós vamos comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se nós não obedecermos a palavra? Não tem como, né? Se a gente não muda a fórmula, não muda o resultado, né? A gente não pode ter um resultado diferente. E eu falo sempre para mim isso aqui: nós como cristãos, e às vezes é difícil explicar para a criança, né? Nós andamos na direção oposta. Todo mundo está indo numa direção, está fazendo algo, não significa que aquilo está correto. Nós temos que ser direcionados pela palavra de Deus. E geralmente, a vontade de Deus é que a gente vá no lado oposto, né? Que a gente faça o contrário. E nós deixamos de experimentar bênçãos na nossa vida, por endurecer o nosso coração diante da palavra de Deus. A gente chega aqui, Deus nos confronta com a verdade que liberta, transforma. A gente tem que ouvir, aceitar e obedecer, né? Quantos de nós não quer ter o financeiro abençoado, né? Quer ter o financeiro próspero, transformado, ter um bom salário, que não tenha falta de nada? E tem um engano. Eu vivia nesse engano. Há anos atrás, a gente veio de uma vida financeira muito difícil, muita dificuldade. E há anos atrás, eu era casada e as coisas estavam se encaminhando. E eu me lembro que um dia eu cheguei para almoçar, eu ia almoçar sozinha, não tinha preguiça de fazer só para mim. E, enfim, assim, tinha fartura, tinha um suco natural, e eu ali, feliz, agradecendo a Deus por aquela comida. E aí eu orei assim, no pensamento, né? Falei: Deus, me dá condições para eu ajudar tal pessoa. Uma pessoa que eu me preocupo muito. Me dá condições, eu quero ajudar essa pessoa também. E na hora, Deus me confrontou: quem disse que você não pode ajudar agora? Divide o que você tem. E meu Deus, foi nítido e claro. E eu tinha pouco, aos meus olhos era pouco. Então eu nem perguntei se a pessoa precisava ou não precisava. Quando eu ia visitar essa pessoa, eu levava alguma coisa, nunca ia de mãos vazias. E Deus foi prosperando
financeira ser abençoada, gente, antigamente, eu acho que faz bem tempo, né? Quando se falava que era cristão, que era pastor, a pessoa tinha crédito, né? As pessoas vendiam, não, pode levar. É crente, pode levar. Nossa, gente, hoje em dia, meu Deus, só Deus para ter misericórdia, eu tenho vergonha, eu fico com vergonha. Como eu disse, a nossa situação sempre foi difícil, mas minha mãe ensinou que a gente tem que gastar aquilo que a gente tem. Se a gente não tem, como que a gente vai gastar? Como que a gente vai sair comprando se não vai dar para pagar depois? Né? Então tem que ter a fidelidade com Deus, tem que ter o ganho, óbvio, e tem que ter uma administração. Agora, se você vai pegar o seu salário, você nem, às vezes nem pegou o salário, já vai saindo fazendo conta, sem ir lá e ver certinho se vai dar para pagar, por lá e tal. Envergonha o nome da igreja, de Jesus. Uma vez eu coloquei isso no Facebook, tá aqui. Eu perdi umas amizades. Mas eu busco viver isso, não ficar devendo. Quando nós nos casamos, meu esposo tinha feito curso de eletricista e não veio ao caso, né? Mas ficou devendo lá algumas parcelas. Ele não era convertido na época, e quando ele se converteu, depois que nós casamos, a gente sempre vinha nesse assunto e falava: Lucas, a gente tem que quitar essa dívida, porque a gente não pode estar contra a palavra de Deus, senão Deus não vai abençoar. E, enfim, Deus deu graça, e no fim das contas, Deus falou no meu coração. Eu achei que era bandeira da minha cabeça, e ele ficou de conversar lá na escola, e eu lavando a louça. Deus fala, e quando a gente faz serviço, né? E veio na minha mente: não vai precisar pagar nada. Misericórdia, olha como eu sou. Meu Deus, né? Se pagar tal valor, já vai ser bênção. Acho que era uns 3 mil reais, né? E, enfim, não preciso pagar nada. Teve uma situação lá e deu tudo certo, não preciso pagar nada. Mas nós não deixamos para trás. Não é porque está lá, ficou lá no passado, que a gente ia deixar isso para trás, porque é a palavra de Deus, né? Então a gente tem que cuidar com isso. Outra coisa é o dízimo, né? A nossa vida, nós casados, começou a ter uma melhora. Uma hora eu entro mais no nosso do dízimo. Foi a partir do momento que nós entendemos o dízimo. Eu me lembro que nós passamos lá um período, ele fala que foi um mês, eu não me lembro. Nós passamos comendo arroz e abóbora. Era só que tinha, glória a Deus, que ainda tinha, né? E eu me peguei pensando: meu Deus, podia ter R$2, faz bem tempo, né? Podia ter R$2, e daí eu daria um saco de feijão. Ou então eu poderia comprar salsicha, alguma coisa comer com arroz, porque, ai meu pai do céu, só abóbora. E aí eu falei: nossa, por que eu não dou R$2 de dízimo? Se eu der R$2 de dízimo, eu vou ficar com 18. Porque se eu der R$2 de dízimo, eu tinha 20. Se R$2 não fazer a diferença na minha vida, quanto mais 18. Falei: Senhor, como eu sou mesquinha, não está devolvendo o que é seu. E eu pedi perdão a Deus, conversei com meu marido, no intuito de eu dar o meu dinheiro, mas surpreendentemente ele aceitou. E porque também tem casos que o esposo não aceita, né? E aí, nesse caso, faça a sua parte, né? José, a casa de Potifar não foi abençoada por causa de José? Eu creio sim. E Deus mudou a situação. Então a gente precisa aprender, né? Tem gente que fala, mas Jesus não falava de dízimo. Falou sim. Deixa eu ver se a referência aqui. Se eu não me engano é Lucas 11:42. Deixa eu ver. Diz assim: ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda, de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Ou seja, não era só
dar um dízimo, né? Mas também demonstrar o amor de Deus. Então Jesus não anulou o dízimo. E me chama a atenção de duas ocasiões que Jesus falou de dinheiro. Uma vez foi da viúva. Quanto que a viúva deu? Vocês se lembram? A oferta? Ela deu tudo que ela tinha. Ela não deu 10%, ela deu tudo. Né? Jesus engrandeceu o ato daquela mulher. Outra ocasião foi o jovem rico. Jesus me falou, vai, entrega 10% para os sacerdotes. Então vende tudo que você tem. Né? Ou seja, o nosso coração não pode estar preso. Porque senão nossa vida não está entregue nas mãos de Deus. Né? Nós vamos entregar o mar e não vamos entregar o... A gente precisa entregar todas as áreas. Né? Para quê? Para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje nós temos colhido o fruto dessa obediência, o fruto de abençoar, né, quem Deus colocasse no nosso coração. Graças a Deus por isso. Enfim, hoje eu não vou entrar. Deus tem abençoado. Né? Tudo que nós pedimos, Deus, graças a Deus, tem ouvido. É fácil obedecer à vontade de Deus? Não é fácil. Uma outra situação, um outro item difícil da gente obedecer é perdoar. Nossa, como que é difícil perdoar, né? À medida que a gente vai fazendo, vai ficando mais fácil. Né? Eu me lembro de uma pessoa que me feria. Toda vez que eu estava com essa pessoa, eu saía ferida. Nossa, e assim, mas toda vez que eu ia orar, eu apresentava essa pessoa, Senhor, eu perdoo o fulano de tal, eu não tenho raiva, eu declaro perdão, não, Jesus, eu amo tal, entra com salvação, cura, libertação, enfim. Mas continuava me fazendo mal. Eu lembro de uma vez que eu tinha um compromisso com essa pessoa no dia seguinte. Eu não dormi. Eu passei mal. Fiquei passando mal, eu não respirava, porque eu ficava, meu Deus, eu vou ver essa pessoa amanhã. Passando mal. Então, quando a gente não perdoa, a gente está preso. A gente está sofrendo. Né? O outro, às vezes, nem sabe que está ferido. A gente nem sabe que fez mal, né? E a gente está ali sufocado, sofrendo. Mas nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Né? Ser livres. E outra, como que a gente vai orar ao Senhor? Senhor, me perdoa. Se a gente não perdoa, né? A gente precisa perdoar para ser perdoado também, né? É uma segunda perda que nós enfrentamos quando nós endurecemos o nosso coração. Nós deixamos de adquirir o caráter de filhos de Deus. E quando a gente vem para Deus, a gente não sabe agir como filho. E como eu já disse, não é fácil. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 14, nos diz que os filhos são guiados pelo Espírito Santo. Ele vai nos conduzindo dia a dia, diante das situações. Ele vai nos ensinando a nos portar como filhos. Né? Mas, como isso é possível se nós não dermos crédito, se nós não ouvirmos a voz do Espírito Santo? Não é possível. Em Romanos, ainda no capítulo 8, já no versículo 16. Diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Queridos, nós somos filhos de Deus. Né? A gente precisa tomar posse disso, tomar posse dessa palavra. E assim como nós lidamos com os nossos filhos naturais, Deus lida conosco. Né? Assim como nós precisamos instruir, corrigir, encorajar, né? Acalentar, Deus faz com a gente também. E através do Espírito Santo. Como que nós vamos experimentar essa bênção se a gente não aceitar? Não é possível. Né? Só é filho quem é guiado pelo Espírito Santo. Amém?
a gente precisa tomar posse, né, dessa questão da paternidade de Deus. Posso falar de mim, né? Não fui criada com o meu pai biológico, mas não ficou uma lacuna, né? Um dia eu estava pensando, Deus, mas o que será? O que teria sido diferente? Como será que eu ia ser? Será que eu seria diferente? Será que eu ia ser mais calminha, mais tranquilinha? Se tivesse, né? Enfim, e todos os meus questionamentos, Deus nitidamente respondeu assim, de forma assombrosa. Eu parei no meio da rua, estava no meio da rua, e Deus falou assim para mim: quem disse que você não teve pai? Você sempre teve pai, eu sempre estive aqui. E meu Deus, e aí eu comecei a entender, né? Na mente sabia, eu comecei a entender por que disso, por que daquilo, por que daquilo outro. Eu tomei posse naquele momento da paternidade de Deus. E às vezes isso falta com a gente, né? Com a igreja, porque a gente fala aqui, a gente ensina, a gente ouve, a gente aprende que Deus é o nosso Pai, nós somos irmãos em Cristo, mas a gente, na verdade, não toma posse disso. Você falar, eu no caso, né? Você falar que eu tenho pai, sim, eu sempre tive pai, eu sou doida. Mas é a palavra diz, e eu tomo posse disso. Quem não quiser tomar, né? Eu só lamento, eu vou orar por essa pessoa. Mas nós precisamos tomar posse disso. E uma terceira perda que nós sofremos quando nós endurecemos nosso coração diante de Deus é que nós perdemos, deixamos de ter mais intimidade com Deus. João capítulo 14. e 21. Diz assim: quem tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Gente, isso aqui fala de intimidade com Deus, fala de relacionamento com Deus, né? Quem conhece mais o Pai senão o Filho, né? Se nós somos verdadeiramente filhos, então, obedecendo ao Senhor, obedecendo aos comandos do Espírito Santo, porque quem é filho ouve a voz do Espírito Santo, é guiado pelo Espírito Santo. Nós temos mais intimidade com Deus, né? E abri um parênteses sobre a paternidade de Deus, de você ter um relacionamento mais íntimo. Uma amiga, uma certa vez, esteve em casa, uma pessoa maravilhosa, a Tatiana, e a gente conversando, né, sobre, enfim, nossas experiências sobre Deus e tal. E aí eu falei para ela sobre esse entendimento que Deus me deu a respeito da paternidade. E ela falou, depois ela voltou para me falar que ela saiu de casa e ela, assim, ela é cristã, ela é uma bênção, ela é serva, ela é uma bênção. E ela saiu de casa e Deus começou a ministrar no coração dela. Desde que nós nos conhecemos, a gente se dedicou muito, né? Eu conheci ela, a gente se chama de irmã. Ela conheceu minha mãe, já chamava minha mãe de mãe também, né? E realmente parecia assim da mesma família. Hoje eu entendo, né? É Deus, né? É o Espírito Santo, é Jesus. E ela saiu de casa e aí Deus começou a mostrar no coração dela. Tá vendo? Você também é minha filha. Você não chama ela de irmã? Você é minha filha. Do jeito que ela entendeu que ela é, você também é. Né? Entenda isso. Ela chegou em casa, foi orar, se derramou aos pés do Senhor e Deus falou para ela: me deixa ser seu pai. Porque você é minha serva, mas você não me deixa cuidar de você como pai. Eu quero ser seu pai. E
Diz que mais ou menos um mês depois, ela já havia desistido, da bênção, porque não tinha como, né? E um mês depois ela estava no centro, no comércio da cidade, e aí Deus falou para ela, ó, vira à direita, entra aí na imobiliária. E ela, ai meu Deus do céu, mas não tem como, já vi, não deu certo, mas tá bom, o senhor está mandando, eu vou. E sentou lá e foi conversar com o vendedor, né? Não tinha a menor condição de comprar uma casa, mas ela saiu dali para fechar negócio, que Deus deu a casa para ela. E Deus confirmou o coração dela, tá vendo? Tudo de vocês, é filho, né? Não é só seu, é filho. Então, a gente precisa realmente tomar posse disso, né? Isaías, no capítulo 40, no versículo 15, nos diz que a mãe que amamenta pode esquecer o filho. A gente sabe que isso é improvável, porque o corpo reclama na hora de amamentar a criança. Então, essa mulher, essa mãe pode esquecer o filho, mas Deus não nos esquece. Eu não sei a vida dos irmãos, não sei a vida dos irmãos que estão tendo um filho. Às vezes nós fomos criados longe da nossa paternidade biológica, ou tem muita gente que teve um pai abusivo, autoritário, e tem muitas feridas. E nós precisamos apresentar isso diante de Deus, porque a paternidade de Deus, ela é perfeita, ela não traz sofrimento, não traz dor. E Ele pode curar essas feridas no nosso coração. Mas, se nós abrirmos o nosso coração ao Senhor, nós temos ganhos, muitos ganhos. Um deles poderia citar a comunhão. Apocalipse 3:20. O Senhor nos diz: eis que estou à porta e bato. O Senhor quer ter um relacionamento conosco. Se nós aceitarmos, se nós abrirmos o nosso coração, permitirmos que o Senhor entre na nossa vida, nós teremos comunhão com Ele. Outro ganho, vida abundante. No livro de João, capítulo 10, versículo 10, o Senhor Jesus, Ele diz que Ele veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância, E algo que eu tenho aprendido cada dia mais é que há muita vida abundante nos relacionamentos, Eu brinco com a Vanessa e com o Leandro. O dia que eles vão em casa, me dá uma injeção de ânimo tão grande, eu não sei explicar, é muito bom, Então, nos relacionamentos há muita vida. Deus tem vida em todas as áreas, Mas é necessário, como está lá em Romanos, nós ouvirmos e atendermos, Nos convertermos à palavra de Deus. E assim nós experimentaremos a vontade de Deus. Outro ganho é a transformação do caráter, Como já disse, nós precisamos adquirir o caráter de Cristo. A igreja precisa ser diferente. Nós precisamos ser diferentes das pessoas que não conhecem o Senhor, Em amor, principalmente em amor. As pessoas estão necessitadas. E nós temos alguma coisa, todo mundo tem alguma coisa, Seja uma oração, seja uma palavra, um versículo que a gente dá, ou a gente sentar ali 10 minutos com a pessoa, faz toda a diferença. Então, nós somos transformados também quando nós abrimos o coração ao Senhor. E não menos importante, um outro ganho é a salvação. Apocalipse 21:7 nos diz que o vencedor herdará tudo isso. E eu serei seu Deus e ele será meu filho. Apocalipse 22:14. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. E Apocalipse 2:11. Deixa eu abrir isso. Apocalipse 2:11
Diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Então, eu creio que nós podemos dizer que há muitos ganhos em nós abrirmos o nosso coração e aceitarmos o Senhor Jesus na nossa vida, aceitarmos o poder transformador da palavra de Deus, né? O relacionamento, a vida abundante e a salvação. Amém? E eu quero agradecer a oportunidade. Não vou me estender mais. Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém. Glória a Deus. Para quem estava com vergonha, está muito bem. Pastor, quer falar alguma coisa? Pode. Amém, Jesus. Deus é bom. Domingo, às 18h30. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor. Glória a Deus. Deus Santo e poderoso Deus, Tu és bom. Em todo tempo, Senhor, nós Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo ainda que o Senhor fará em nossas vidas e através das nossas vidas. Continua, Senhor, usando os Teus filhos na Tua casa. Continua, Senhor, dando discernimento, continua com sabedoria as nossas vidas, para continuar seguindo os Teus passos, Senhor, viver em santidade, que possamos estar com a nossa vida cheia de Ti, como vasos em Tuas mãos, para que sempre quando for preciso, Senhor, nós possamos transbordar do Senhor, onde quer que estejamos, Senhor. Cuida de nós, nos ajude, Senhor, em nossas imperfeições, em nossas falhas. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença em nosso meio. Continua falando aos nossos corações e leva-nos de volta abençoados para os nossos lares, guardados e protegidos, Senhor, debaixo da Tua mão poderosa. Em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, hoje e todo sempre. Amém. Graças a Deus. Amém. Aplauda o Senhor, como o Senhor. Deixa eu abençoar o nome de Jesus.